Olá pessoal, boa noite. Nós estamos aqui novamente para mais uma live, tá? Junto com vocês, sempre pontuando essas questões, né, que nos fazem pensar, né? Boa noite a todos, né? Primeiramente, eu gosto sempre de agradecer, agradeço a todos os profissionais que nos permitem estar aqui, né, no conforto do lar, trabalhando também, né, enquanto eles estão lá batalhando. Ainda mais agora que a crise dessa pandemia está entrando no seu grau máximo, né? Então a gente precisa estar sossegado dentro de casa e trabalhando na medida do possível. Graças a Deus nós temos essa tecnologia que nos permite entrar em contato com todos. Boa noite, Lúcia, seja bem-vinda. Todos vocês que estiverem chegando, né? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Izzy José Leite, eu sou psicólogo, terapeuta corporal sistêmico e facilitador de constelações, entre outros, constelações familiares. Então, o propósito dessas lives, desses encontros, é trazer uma pitadinha de bate-papo, de conversa à luz das constelações familiares, né? O tema de hoje, assim, sempre lembrando, né, que vocês podem, né, sugerir temas para essas conversas, fazer perguntas, comentários, críticas, sugestões. Estamos aqui abertos a esse bate-papo. É um bate-papo entre amigos mesmo. Então, a finalidade é justamente essa. O objetivo não é dizer a verdade, o objetivo não é dizer aquilo que é certo, aquilo que é errado, o objetivo não é dizer aquilo que a pessoa deve ou não fazer. É simplesmente um bate-papo, lançando um olhar um pouquinho mais aprofundado à luz das constelações e também dando oportunidade para que a pessoa perceba de um modo diferente as coisas que acontecem. O tema de hoje é muito interessante e ele fala errado desde criancinha. Foi um tema proposto também, né, por amigos do nosso grupo e a gente vê isso nos atendimentos que a gente faz, né? Nos atendimentos tanto em constelação como também nos atendimentos psicológicos. A gente vê essa realidade ali no consultório, né? Então, para você que tem questões, que quer fazer pergunta, para você que quer de repente tirar dúvida ou ter um esclarecimento é, em relação a algum tópico, né, estamos aqui à disposição. Eu tenho agora um canal do YouTube onde vocês podem ver as lives, né, que já aconteceu. Boa noite. Então, esse material todo dessa conversa, desse bate-papo aqui, fica disponível no YouTube. Vocês podem acessar a qualquer hora, tá? Podem ver quantas vezes quiser, podem divulgar, é muito interessante que vocês divulguem, porque como a gente trabalha com mídia social, é interessante que a gente tenha likes, né? Quantos mais likes a gente tiver, mais proporcionalmente, mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo. O conteúdo também, fica, como eu falei, fica gravado, vocês podem divulgar, né, aos seus amigos, né, aos interessados, tá certo? Sejam bem-vindos todos vocês, né? Gratidão, gratidão profunda pela presença. Então, como eu falei no início, né, esse tema, né, errado desde criancinha, que já criou, né, suscitações, né, porque é um tema emblemático. O que será que ele quer falar? O que é esse tema? Né? Então, é um tema que a gente vai aprofundar de leve. Não tem como a gente fazer uma discussão profunda nesse pequeno espaço de tempo que nós temos aqui à disposição. Mas a gente vai dar pinceladas para que, né, a gente consiga perceber um pouquinho mais. Certa vez eu estava comentando sobre constelação, né, que é o foco principal aqui da nossa temática, né? E eu estava dizendo, explicando que o principal objetivo real, concreto da constelação é a observação, né? E houve uma contestação, mas como? Observação, observação. Por quê? Porque a gente só consegue observar quando a gente está consciente, tá? A observação implica, né? É implícito que
quando você está observando, você esteja consciente de você e daquilo que está acontecendo. Porque se você só olha para um fenômeno, só olha com um olhar vago, devagar, às vezes até o corpo está ali, mas de repente o espírito está lá do outro lado do planeta. Isso não é uma observação, né? É só um olhar. Observação significa que você está inteirado de você mesmo, naquele momento, e você está inteirado daquilo que está acontecendo. Não que você saiba tudo o que está acontecendo, mas você está com o olhar de que você quer apreender aquilo que está acontecendo. Então isso é uma observação. E a observação é um ato implícito de consciência. Observação é tomar consciência. E a gente só consegue fazer mudanças na nossa vida, né? Porque a gente só consegue fazer mudanças na nossa vida, a gente só faz mudança quando a gente observa, quando a gente tem consciência daquilo que está acontecendo. É naquele exemplo que eu dei, são os bodes na sala, né? Então, tomar consciência é você perceber que os bodes estão ali na sala, né? O que você vai fazer com essa observação, aí já é por conta própria. E é por isso que eu sempre digo que constelação, psicólogo, terapeuta, remédio não curam ninguém. Tá? Quem acha que o remédio vai curar alguma coisa, quem acha que psicólogo vai curar, resolver o problema de alguma coisa, está equivocado. Está apenas transferindo o problema, querendo, logicamente, transferir o problema para outra pessoa. Tá? A gente só consegue fazer mudanças na gente mesmo. E o principal foco de mudança é justamente a observação, observar o que está acontecendo. O remédio, o psicólogo, o terapeuta, a constelação, ela vai nos ajudar como um instrumento para que a gente observe melhor aquilo que está acontecendo. Tá? E uma analogia bem interessante que eu faço é que quando nós estamos no olho do furacão, quando a gente está envolto em problemas, quando a gente está vivendo a nossa vida assim, cotidianamente, sem prestar atenção naquilo que está acontecendo, a gente não consegue ver nada. Né? Não consegue, né? Porque nós estamos aqui vivendo aquela rotina, a gente não percebe o que está acontecendo por detrás. A constelação, ela permite que a gente saia, né, dessa rotina, pare um pouquinho, que a parada é importante, né? Para um pouquinho e olhe de fora aquilo que está acontecendo na nossa vida. É uma visão privilegiada. Olá, boa noite. Então a constelação, ela proporciona que a gente tem uma visão privilegiada de fora daquilo que você está vendo a sua própria vida de um ângulo diferenciado. E esse olhar diferenciado permite que você escolha ou que você possa escolher diferentemente. Tá? Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Tá? Então, esse olhar privilegiado que a constelação nos permite faz com que a gente possa olhar aquilo que está acontecendo de uma forma como a gente nunca tinha olhado. E essas percepções são interessantes para que a gente escolha diferente. Tá? Mas muitas vezes as pessoas olham para a constelação é miraculosa, a constelação é transformadora, né? A constelação mudou a minha vida. Não, a constelação não fez isso. Ela não tem essa capacidade de fazer isso. Tudo que acontece na nossa vida acontece com a nossa permissão. Tá? E a constelação não é uma varinha mágica que vai transformar você de fora para dentro. Né? Não. Então, como eu falei, a constelação vai permitir que a gente olhe para a nossa vida de um lugar diferente e a partir desse olhar ter uma perspectiva maior, mais ampla daquilo que está acontecendo e a partir daí escolher. Mas não é uma varinha mágica. O processo de mudança é um processo contínuo que ele tem que ser exercitado continuadamente. Eu dou o exemplo assim, é como você ir para a academia. Você marca lá, vou na academia, vou marcar a aula às 6 horas da manhã. Então, todo dia, antes das 6, você tem que acordar e você tem que se convencer
de que você precisa ir para a academia. Tá? Então você tem que assumir essa posição de que você quer isso. Porque todo dia, tipo assim, 15 para as 6, o relógio vai tocar, você vai olhar para o relógio e você vai ter que decidir novamente se você quer ir para a academia ou não. Tá? Porque você vai olhar para o relógio, vai olhar para fora e fala, ah, não, hoje está chovendo. Ah, não, ontem eu dormi tarde, eu vou dormir mais um pouquinho. Ah, não, hoje está muito quente. Entendeu? Então, a cada dia, mesmo que a gente já tenha sabido, né, mesmo que a gente já tenha olhado diferente, a gente vai ter que escolher novamente. E na constelação acontece a mesma coisa. Nós vamos ter uma visão privilegiada daquilo que está acontecendo. E se a gente quiser mudar todos os dias, Gilson, boa tarde, tudo bom? Seja bem-vindo. Então, a partir desse olhar diferenciado que a constelação nos proporciona, a gente vai ter, não vai ter no sentido de obrigação, mas vai ter no sentido de ser interessante, todos os dias decidir diferente. Então, é o reloginho indicando, você tem que ir para a academia. O que você escolhe hoje? Ficar na cama ou malhar o corpo? Então, a constelação, nesse sentido, ela provoca, né, ela permite que você provoque uma revolução interna, mas você tem que também manter essa revolução continuamente. Até porque muitas vezes a gente traz resoluções, e é o tema a quem a gente vai falar hoje, a gente traz resoluções de muitos e muitos anos. Né? Tem pessoas com 20, 30, 40, 50, 70 anos fazendo a mesma coisa. Então não vai ser de um dia para o outro que ela vai modificar. Mas o começo, como naquele ditado, o começo de uma caminhada de 1000 quilômetros, de 100 quilômetros, começa com o primeiro passo. Então todos os dias a gente vai ter que decidir se a gente quer aquilo ou não quer aquilo. E acontece muitas vezes de que a pessoa passe, né, pela constelação, olhe, consiga enxergar, né, os mecanismos inconscientes que estão movendo e ainda assim decida continuar do mesmo jeito. E está tudo bem. A gente não faz julgamento. Nós não estamos aqui, como eu falei, para dizer aquilo que é certo e aquilo que é errado. A primeira coisa que eu digo é: eu estou aqui para ajudar, como constelador, como facilitador de constelação, como psicólogo, para ajudar você a enxergar. Nós vamos olhar junto para o problema. E aquilo que você vai fazer com esse olhar, com essa perspectiva, é decisão sua. Nosso trabalho já está feito. Né? E é interessante, então, a partir dessa perspectiva, olhar os bodes que estão na nossa sala. Né? Os bodes que estão na nossa sala. A gente vai construindo, e interessante é isso. Né, se vocês já olharam as lives anteriores, vocês têm percebido que eu dou um enfoque muito grande à criança e ao sistema familiar. Né? O sistema familiar é aquele sistema no qual a gente é inserido primeiro quando a gente vem para cá. E ele se revela de fundamental importância. É nesse sistema que a gente começa, né, a agregar muitas coisas, muitos valores, né, muitas rotinas. Né? E esses valores que são agregados vão nos conduzindo pela vida. Às vezes, e muitas vezes, a resposta que a gente dá como criança a uma situação determina de maneira crucial como é que o adulto vai responder a uma situação similar ou igual perante a vida. E eu costumo brincar que a gente, né, trompa por aí com os adultos, mas na verdade nós estamos trompando com as crianças. Nós estamos trompando com as crianças. Como eu falei, o Hilário Trigo, né, que é um conselheiro famoso, ele diz tacitamente: cure o menino e o adulto emergirá. É isso que a gente está, então, nos propondo, né, nos propondo a fazer através do trabalho da psicologia, através do atendimento, através da constelação, fazer com que a gente olhe para essa criança que em algum momento teve um movimento de amor interrompido e esse movimento interrompido, esse congelamento, causa então
uma resposta que vai continuar a vida toda até que a pessoa consiga olhar para isso. Né? O tema de hoje, né, proposto também num desses atendimentos, foi justamente isso. A pessoa chegou e disse: Olha, Isis, eu sinto que eu estou todo errado. Eu sinto que eu estou errado desde criancinha. Minha vida toda está errada. Eu não consigo ver outra coisa a não ser o erro, o erro e o erro. Então, percebam o tamanho da carga que essa pessoa assumiu para si. E a gente faz isso. Em nome de muitas coisas a gente faz isso. Principalmente em honra ao nosso sistema familiar. É isso que a gente está procurando demonstrar para vocês percebam como é que a criança, nesse espaço de tempo que ela está sob os cuidados, dos pais, como ela é muito, muito, muito maleável àquilo que os pais, enquanto deuses, né, enquanto os nossos deuses, nos influenciam. Tá? Como é que isso começou? Essa coisa de se achar totalmente errado, que nunca faz nada certo, que nunca faz nada que presta. Como que esse alto nível de sabotagem, de boicote, de cobrança e de punição a si mesmo se instala numa pessoa? Né? Tá? Uma das formas justamente é essa, agregando valores familiares. Talvez vocês já tenham visto, eu já vi algumas vezes, né, alguns pais falando para as crianças: você é um imprestável, você é burro, você é incompetente, você não faz nada que presta. Desse jeito você não vai ser ninguém. Imagine o peso que essas palavras têm quando são ditas por alguém ao qual você intimamente estima muito. Se fosse um Zé Ninguém, se fosse um estranho a dizer isso para você, talvez você até rechaçasse, enquanto criança. Mas quando é seu pai, quando é sua mãe, quando é a sua avózinha querida, quando é o seu tio querido dizendo isso para você, como é que você vai rechaçar? Como é que você vai rejeitar? Com a consciência que você tinha, com a consciência que a criança tem. Ela não tem condições de fazer isso. Tá? Ela vai aceitar isso. Vocês já ouviram falar, né, que aquela história de que praga de mãe pega. E é justamente isso. A palavra da mãe, a palavra do pai, quando ela é dita dessa forma inconsequente, ela realmente causa danos irremediáveis na vida da criança. Na vida da criança. Porque a criança não tem condições ainda, nessa fase, de rejeitar isso. Ela vai entender que ela é incompetente. Ela vai entender que ela não presta para os pais. E vai criar um movimento para toda a vida de querer demonstrar para o pai, de querer demonstrar para a mãe de que ela é competente, de que ela é capaz. Então, eu estou trazendo isso à luz para que a gente perceba os movimentos que a gente faz enquanto pais, enquanto educadores, enquanto responsáveis por crianças, e também para que a gente olhe para a nossa criança e perceba se isso aconteceu, se em algum momento, talvez, de insanidade temporária, os seus pais eventualmente tenham falado isso de você, que você não é boa o suficiente, que você não é capaz, que você não consegue. E também entender, e é isso que é legal quando a gente trabalha o sistema de constelação, é você perceber que também o pai, a mãe, o responsável, a tia, ela não está falando isso de você ou para você. Quando você olha para aquele pai que faz isso, e você retroage um pouquinho a mais, você vai perceber que ele também recebeu isso na infância dele. E ele está só reproduzindo.
Ele está só passando. Ele passou aquilo que ele aprendeu. Talvez ele, aquele pai ou aquela mãe, não tenham sido suficientemente bons, competentes, capazes aos olhos dos pais deles. E a gente vê isso, pessoal, a gente vê isso à torto e à direita. Tá? Pais que não se consideram suficientemente capazes, suficientemente competentes em relação aos seus próprios pais. E aí, quando você começa a caminhar nessa linhagem, você pode perceber também que os avós também não conseguiram ser suficientemente capazes para os pais deles. E a história vem se repetindo. Esse padrão de comportamento vem se repetindo, porque enquanto a gente não olha para isso, a experiência se repete. Não se trata de uma maldição, mas simplesmente uma forma do nosso consciente coletivo, nosso consciente de família, mostrar que aquela situação precisa ser olhada, precisa ser aliviada. Tá? Então, é interessante que a gente olhe para os pais dos pais, para os pais dos pais dos pais, e perceba que eles também foram crianças. Olhe para o seu pai e de repente perceba que talvez ele não tenha ganhado um abraço. Talvez ele nunca tenha ganhado um abraço. Talvez ele nunca tenha ganho um presente. Né? E com isso você vai perceber que essa dinâmica vai passando, vai passando, vai passando, vai passando. Mas hoje, aqui, nessa oportunidade, você pode olhar para isso. E quando a gente olha, nesse olhar diferenciado para essa questão, a gente pode escolher se a gente quer continuar fazendo ou se a gente quer escolher diferente. E escolher diferente não quer dizer que a gente vai desonrar o pai, desonrar a mãe. Não, a gente só vai fazer diferente. Em constelação, a gente não diz que a gente vai ser melhor do que os nossos pais. Não tem como. Mas a gente vai ser diferente. Naquela brincadeira que eu faço, se você nasceu numa família flamenguista, a tendência é que você seja flamenguista, né? Por todas as condições. Mas de repente você pode gostar de outro time, às vezes você pode nem gostar de futebol, né? De repente você cresce e não precisa gostar de futebol, ou de repente não precisa pode gostar de futebol, mas não precisa necessariamente torcer para algum time. E você escolher diferente não quer dizer que você está brigando com seus pais. Você só está vivendo a sua vida. E essa ruptura de assumir a sua própria responsabilidade é que é muito difícil para muitas pessoas. Para muitas pessoas. Tá? A Isabel Couto, que também é uma consteladora, é psicanalista, mas é também consteladora, muito famosa, ela tem vários vídeos também aí nas redes sociais. Ela fala o seguinte, é uma frase muito interessante. A vida não dá o que a gente quer, ela dá o que a gente precisa. Então, olha como que é interessante isso, né? Porque a gente fica sempre cobrando. De maneira geral, a gente fica sempre cobrando. E por quê? Porque, de maneira geral, né, já fizeram até um cálculo aí, né? Eu vou repetir esse cálculo, mas assim, depois vocês podem contestar, podem verificar. E é bom que vocês verifiquem, tá? Não tomem aquilo que eu estou falando como verdade absoluta. Tá? Não. Vejam se faz sentido para você, se é interessante ou não, se você gostou ou não gostou. E procure outras correntes e veja se é satisfatório. Né? Então, a Isabel Couto ela fala isso. A vida não dá aquilo que a gente quer. A vida dá o que a gente precisa. E quando a gente olha desse lado, por esse lado, a gente percebe que a gente já recebeu o suficiente. A gente não precisa ficar cobrando os nossos pais. A gente não precisa. Né?
E a gente faz isso. Enquanto você está ligado no automático, você costuma cobrar os pais. Ah, porque o pai não me deu aquela bicicleta. Ah, porque o pai não me deu aquele presente. Ah, porque o pai não fez isso. Ah, porque a mãe não fez aquilo. Ah, entendeu? Intimamente, a nossa criança, veja bem, eu não estou falando com o adulto. Tá? Eu quero que vocês olhem para a criança que está aí dentro chorando. E nós temos várias crianças chorando. Né? Tanto é que tem um trabalho que eu faço, que é o resgate da criança congelada. Então, todos esses momentos em que nós tivemos algum atrito das nossas convicções, a gente congelou a nossa criança. E aí o nosso corpo está cheio de memórias congeladas. O nosso corpo registra essas emoções. Tá? Então são as criancinhas que estão são as criancinhas que estão chorando. Aí elas ficam literalmente berrando mesmo. E um dos berros mais comuns é justamente isso. Ah, meu pai não fez o suficiente. Eu não ganhei o suficiente do meu pai. Meu pai não me deu todo o abraço que eu queria. Minha mãe não me deu todo o carinho que eu tive. Eu parei de mamar muito cedo. Então, a nossa criança está chorando. Está chorando. E essa criança chorona vira aquele adulto birrento, vira aquele adulto espezinhador, vira aquele adulto infeliz. O Kalunga vai dizer uma coisa bem interessante. Como é que uma pessoa infeliz vai poder fazer outra pessoa feliz? Não tem jeito. Se você está mesclado, se você está imerso na infelicidade, você só vai produzir infelicidade. O Osho vai dizer uma coisa bem interessante. Ele fala, pessoas felizes não fazem guerra. Quando você está em paz com você mesmo, quando você está na sua essência, quando você está consciente daquilo que você é, você não faz guerra com ninguém, porque ninguém te incomoda. Você não dá esse poder para outra pessoa te incomodar. Pode até ser que a pessoa faça travessura, pode ser até que a pessoa faça alguma coisa que você não goste, mas isso não vai te tirar do prumo. Você vai olhar para aquela pessoa e perceber que criança que está manipulando aquilo ali. Né? E a gente tem, como eu falei, a gente tropeça com corpos adultos, mas estão cheios de crianças chorando ali dentro. Né? E esse choro me chamou muita atenção. Esse atendimento que eu fiz foi justamente isso. A pessoa, que já é uma pessoa vivida, né, já tem mais de 30 anos, já tem filhos, e ela me disse, Isis, eu me sinto totalmente errado. Eu sinto que eu não fiz nada de certo. Eu sinto que a minha vida toda está um lixo. Olha o nível, né? Olha o nível de carga que essa pessoa vem recebendo e não conseguiu se livrar. E a pergunta que a gente faz, a quem? Em honra a quem você está carregando tudo isso? O mais interessante é a gente perceber que quem diz, isso é muito interessante, quem diz o que é certo e o que é errado são as outras pessoas, não somos nós. Olhe para a nossa vida. Quem que diz para você aquilo que é certo e aquilo que é errado? Aquilo que pode e aquilo que não pode? São as outras pessoas. E provavelmente essas pessoas pegaram de outras pessoas. Que por sua vez pegaram de outras pessoas. Tá? Percebe então que é esse mecanismo de repetição, de repetição? Então, os estudos indicam que 97%, olha a coisa, 97% das nossas ações são inconscientes, são movidas pelos nossos assuntos inconscientes. Aqueles assuntos que estão colocados por debaixo do tapete. E eles estão gritando. A gente tem a falsa ilusão. A gente tem a falsa ilusão de que aquilo que a gente não vê não existe, não é verdade? E aí o inconsciente prova o contrário. O inconsciente, que aquilo que a gente não consegue ver, aquilo que a gente colocou embaixo do tapete, embaixo daquele manto para não ser visto, é justamente
aqueles conteúdos que mais gritam, aqueles conteúdos que mais exigem a nossa atenção. Eu vi certa vez um post muito interessante. Ele falou: tudo aquilo que você coloca na sombra cresce. É como uma raiz. Se você pegar a raiz da árvore e colocar no sol, ela morre. Mas se você deixar ela escondida, ela vai crescendo, vai crescendo. Então os nossos conteúdos inconscientes são assim. Enquanto a gente não olha, enquanto a gente não traz luz para isso, eles vão crescendo, 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 multiplicando. E de repente aquilo que era só, né, uma sujeira na parede, vira um monstro aí de 10, 12 cabeças. Tá? E é isso que a gente vai olhar. Né? A constelação é isso. A constelação permite que a gente olhe para isso. É um trabalho profundo de observação, de consciência, para esses mecanismos inconscientes que movimentam a nossa vida. Quantas vezes você já ouviu? Procure lembrar na sua cabeça. Quantas vezes você já ouviu que você não era bom o suficiente? Que você não era capaz? Em algum momento isso aconteceu. Por quê? Porque os pais foram educados assim. Então, nós recebemos isso de alguma forma. Tá? Os exemplos de pais, né, plenos ainda são muito pequenos. Às vezes você também está num momento, chegou do trabalho cansado, né, fez um monte de coisa que você não, de repente não queria ter gostado, você chega em casa e talvez assim, por um momento de descuido você fala algo que não deveria ter falado. E eu costumo dizer que geralmente não são os grandes traumas que nos fazem sofrer, mas aqueles traumas diários, aquelas coisas que vão sendo repetidas diariamente. Imagine uma criança que todos os dias ouve: você não é boa, você não é capaz, você é burra, você é ignorante. Todos os dias, ouvindo isso, a criança não tem como fugir. E o adulto vai entender que ele não é bom o suficiente. Ele nunca foi bom o suficiente. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Tá? Nós somos o que somos e somos perfeitos do jeito que somos. Cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua força, a sua potencialidade, cada um do seu jeito. Agora, essa vinculação, essa honra que nós temos ao nosso sistema familiar é que a gente precisa olhar. Tá? E é importante entender que em um determinado momento, em uma determinada situação, talvez tenha sido importante, talvez tenha sido necessário que isso tenha acontecido. Hoje, não. Tem um exemplo muito engraçado, né, contando para vocês, que numa determinada família existia uma tradição, num determinado dia do ano, de fazer uma comemoração com todos os filhos. Né? E a tradição consistia assim, em reunir as pessoas, comemorar, abençoar e comer o peixe. E o peixe era servido sem rabos e sem cabeça, só, né, o corpo do peixe lá. Era muito gostoso, a receita era muito gostosa, mas todos os anos se encontrava e comia aquele peixe. Eram peixes sem cabeça e sem rabo. Né? Uma criança, um jovem, né, mais curioso, que geralmente os jovens são curiosos, graças a Deus, né, tem essa curiosidade, perguntou para a mãe: mãe, por que o peixe é servido sem pé, sem rabo e sem cabeça? Aí a mãe dela: não sei, é uma tradição, a gente serve isso aí, desde que eu conheço é assim. Ela foi na tia e perguntou: tia, por que isso acontece? A tia não sabia. Aí foi na avó, a avó não se lembrava. Ela falou: olha, mas talvez, né, a sua tia-avó saiba, pergunta para ela. Aí a jovem foi lá e perguntou: tia, por que a gente comemora com um peixe sem cabeça e sem rabo? Por que disso?
Aí a tia-avó explicou, olha, acontece o seguinte, há muito tempo atrás, é, muito tempo atrás, nossos antepassados, eles viveram uma época de privação aí mesmo. Passou fome, muita fome. Em uma determinada época, eles ganharam um peixe. E esse peixe serviu para matar a fome deles. Mas eles estavam com uma vida de miséria. A única panela que eles tinham é uma panela pequena, onde só cabia o peixe, sem a cabeça e sem o rabo. Mas, logicamente, aquele peixe serviu para matar a fome. E ele foi muito bem honrado, muito bem, né, comemorado. E a partir daquele dia, que aquele alimento que eles receberam, que matou a fome e que permitiu que eles continuassem a viver, eles decidiram comemorar todos os anos, né? Aquele momento em que eles conseguiram realmente retornar à vida, vamos dizer assim, né? Porque eles estavam praticamente morrendo. Então, a partir daquela data, todos os anos eles começaram a comemorar, né? Essa bênção, né? De ter recebido o alimento. E o alimento era o peixe. E o peixe, naquela época, naquele dia, naquela situação, foi servido sem cabeça e sem rabo. A tradição continuou, né? E chegou até hoje. Então, até hoje é comemorado. Sem cabeça e sem rabo. Aí, era uma tradição. E é importante que a pessoa saiba por que, que ela está, né, honrando aquela tradição e por que, que acontece isso. Naquele momento, naquela situação específica, por conta daquela motivação, em constelação a gente vai falar, pelas justas razões, o peixe foi servido sem cabeça e sem rabo. E está tudo bem. Né? Hoje, de repente, se a pessoa quiser, ela pode também comemorar o mesmo fato, honrar aqueles antepassados e servir o peixe inteiro. Isso, de maneira nenhuma, vai desonrar a tradição. Mas eles vão estar conscientes daquilo que eles estão fazendo. Então, a gente faz isso, a gente olha para a nossa história, não só a nossa história, mas a história dos nossos familiares e percebe quais são essas tradições, quais são esses movimentos que se repetem na nossa vida, quais são essas vinculações que a gente faz. Né? E depois decidir. Então, se a minha família há 400 anos é flamenguista, em honra, a tendência é que eu também queira ser flamenguista. Porque o nosso senso de vinculação é muito forte. Tá? O pertencimento faz força. Imagine como é que você seria, como é que você ficaria se você fosse expulso da sua família porque você não é flamenguista. Né? Entendeu? Choque. Né? Durante muito, muito tempo, a nossa sociedade se preservou, em termos de comunidade, por conta do grupo. Aquela pessoa que era excluída do grupo, ela estava fadada à morte. O grupo, a comunidade, a sociedade a protegia. Então, pertencer era e continua sendo uma força interna muito grande. Como eu disse nas lives anteriores, esse instinto, vou colocar de instinto, porque já está consolidado, já está inato na gente, esse instinto pelo pertencimento é tão forte e é muito maior até que o da sobrevivência. Muitas pessoas preferem pertencer a sobreviver. De tão forte que é isso. Tá? E a gente vai olhar então para esses mecanismos que vão traduzindo hoje, na nossa vida, hoje como adulto, olhando para a nossa vida como adulto e tentando enxergar quais são esses mecanismos que fazem com que a gente faz aquilo que a gente está fazendo. Né? A Flávia Mariano, que é uma terapeuta, tem um programa muito interessante em relação às mulheres, que fala assim, a força dos 4 A's para as mulheres. A gente pode também aplicar em relação à nossa vida, em termos de assumir verdadeiramente a nossa vida. A primeira é o auto-amor, ou seja, a primeira pessoa
que é interessante que a gente ame é a nós mesmos. Né? Qual é o próximo mais próximo de você? É você mesmo. Então, o primeiro A que ela vai falar é o alto amor. Então, vamos olhar para a gente, ver aquilo que está fazendo o que a gente faz, aquilo que está fazendo, mas nos olhar com bastante amor. Foi dessa forma que a gente aprendeu. Mas a partir de hoje pode ser diferente, não tem problema nenhum. Desde que a gente respeite tudo como foi, dando lugar ao que veio antes, respeitando, honrando tudo que chegou até a gente como chegou, sem julgamento. Em constelação, a gente não faz julgamento de jeito nenhum. Sabe que não vale a pena. A gente vai olhar para aquilo que aconteceu como aconteceu. A gente não pode mudar o passado, não tem como. Então a gente vai acolher. E muita gente fica muito cri-cri com essa fala, eu não posso acolher meu passado foi horrível. Né? Mas acolher, aí que tá, acolher não significa concordar. Quem é da tradição cristã tem lá o mandamento, amar o inimigo. Mas amar o inimigo não quer dizer que você vai lá e vai abraçar o seu inimigo, beijar, tal. Não se trata disso. Amar o seu inimigo, ou amar, significa respeitar, dar àquela pessoa, né, o sentido de igualdade em relação a você. Percebem? Então vamos olhar para o passado, para aquilo que já aconteceu, para aquilo que nós não temos condições de modificar e acolher, porque foi como chegou. E aí que a gente vem para a frase da Isabel Couto, né? E a gente consegue compreender de maneira mais ampla. A vida não dá o que a gente quer, a vida dá o que a gente precisa. Então nós recebemos da vida, da existência, o nome que vocês quiserem dar, Deus, Alá, não interessa. Nós recebemos da vida aquilo que a gente precisa, aquilo que é suficiente para nós. E com isso que a gente recebe da vida, a gente pode viver plenamente e integralmente. Isso que é legal. Isso que é legal. Tá? Poder, a partir dessa observação, desse estado de consciência, modificar a nossa vida. Porque fazer aquilo que a gente vinha fazendo, a gente já sabe o resultado. Né? Se você faz as coisas do mesmo jeito desde criancinha, você já sabe o resultado. A proposta é, com aquilo que você recebeu, e você recebeu o suficiente, fazer diferente. Escolher diferente. Né? Tudo tranquilo aí, pessoal? Estão entendendo? Estou muito rápido? Tá? Voltando na frase, eu gosto bastante, o Larry Trigo é uma referência para mim, ele é um dos melhores consteladores, tem um sistema próprio. E ele vai dizer o caminho. Cure o menino e o homem integral emergirá. É o nosso foco. Não é o único foco, mas é o nosso foco da constelação. Curar essas crianças congeladas, curar esses traumas internos que estão aqui. E essa pessoa, então, que deu a sugestão para o tema dessa live, que é eu me sinto errado desde criancinha, é olhar para esses erros e entender que eu posso ser compassivo comigo mesmo. Tá? Eu posso. Não interessa, o Sartre vai dizer isso, né? Não interessa o que os outros me fizeram. O que interessa é o que eu faço com o que os outros me fizeram. Nesse movimento, então. Tá? Nesse movimento. Olhar para esses mecanismos que nos movem, para essas crianças, olha, a frase é bem essa. Vamos olhar para essas crianças que estão aí gritando, gritando, e as crianças gritam.
A gente que está acostumado, a gente não ouve, né? Meio tapado, a gente não ouve. Mas quando você presta atenção, né? Pode fazer esse exercício, assim fica de soslaio olhando outra pessoa, sem julgamento, tá? Só observando, observando é ter consciência. A gente não vai recriminar. A gente vai olhar para aquela pessoa, a pessoa que está do seu lado, sem julgamento, só olhar observando. Qual criança que está gritando naquela pessoa? Porque o adulto, ele só nasce quando a criança tem o seu espaço, quando a criança pôde viver. Aí sim, aí o adulto assume a responsabilidade. Porque olha que legal, percebam bem, estar no estado da criança é estar na dependência. A criança ela é dependente. Muitos adultos não querem sair para a fase adulta porque querem continuar dependentes. Porque é legal ser dependente, não é? Tem outra pessoa que faz tudo para você, tem uma pessoa, né, que, né, provisiona a sua vida, que escolhe suas roupas. Né? E a gente vê esse movimento, né? De repente, né? Geralmente os homens fazem isso, né? Escolhem uma mulher que, na verdade, no fundo, é a cópia da mãe. Então eles querem continuar o quê? Como filhos. Dentro da constelação nós temos, né, o filhinho do papai e o filhinho da mamãe. Então, aquela criança que estacionou naquele período de ser filho do papai e filho da mamãe. E filho do papai e filho da mamãe não se casam. Nós temos um corpo adulto, mas a criança está lá. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E a gente vê isso à torta direita. Tá? Mas também, é isso que é importante, a gente entender com consciência que não existe vítima nem vilão. A gente atrai as experiências que são interessantes para nós. Então não adianta jogar a responsabilidade para o outro. Então, de acordo com a Flávia Mariana, o primeiro dos As, são 4 As. O primeiro dos As é o alto amor. Vamos nos amar. Vamos nos amar. Vamos nos reconhecer como merecedores do amar. Olhar para as nossas criancinhas. Nossas criancinhas dentro, não lá fora. Nossas criancinhas. Né? O outro, a autoaceitação. Aceitar como a gente é. Não tem como a gente modificar o passado. Uma vez que você aceita, olha o paradoxo. A gente só consegue modificar aquilo que a gente aceita. Tudo aquilo que a gente rejeita está fora da nossa mão, do nosso poder. Aquilo que a gente rejeita está fora do nosso controle. Mas aquilo que a gente acolhe, aquilo que a gente aceita, a gente pode modificar. Então vamos aceitar a gente como a gente é. Depois eu vou fazer uma live só sobre esses 4 A's, porque são muito interessantes. Esse é o segundo, então, auto-amor, autoaceitação. O terceiro, o autoconhecimento, que vai na mesma linha, nos conhecer melhor. Conhecer, saber, ter consciência daquilo que está acontecendo com a gente mesmo. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou comendo isso? Né? Um exemplo que eu dou dos grupos de constelação, quem já participa sabe, é assim, você chega em casa do trabalho, né? Tá lá, trabalhou o dia inteiro, aguentou o chefe, aguentou o colega, tal, foi trabalhando, né? Tá indo para casa, agora eu vou descansar, chega em casa, então, né, seu corpo já está, né, já tá combalido, né, de tanta luta diária, vamos colocar assim, né? Aí você chega em casa, o seu corpo está o quê? Ele está pedindo água. O nosso corpo tem mais de 70% de água. Então, o corpo precisa de água. O principal alimento da água do corpo depois do oxigênio é a água. Então você chega em casa, está cansado, aí você vai, entra, chega na geladeira, abre a geladeira, seu corpo está pedindo água. Você abre a geladeira e aí sobrou um bolo bonito, confeitado, do aniversário que foi anteontem, né? Umas frutinha em cima, um moranguinho, aquela calda de chocolate gostosa. O seu corpo está com sede. Aí você olha aquele bolo, não é nem mais bolo inteiro, metade do bolo, se não sobrou metade. Pronto. Você esqueceu da sede. E aí você faz o quê?
Você toma água ou você come o bolo? Normalmente a gente vai comer o bolo. Então nós não temos consciência nem daquilo que está acontecendo com a gente mesmo. O nosso corpo está pedindo água. Mas a gente vai lá e come o bolo. É isso que a gente faz. Então, muitas das coisas que a gente faz no inconsciente, na repetição. E pode observar, todos os padrões, todas as coisas que se repetem, elas se repetem porque nós não temos consciência de que está acontecendo. Elas se repetem porque nós ligamos no automático. É por isso que é uma repetição, porque está no automático. Quando está no automático, significa que vai ser feita a mesma coisa. Né? Vai ser feita a mesma coisa. Então, quando a gente tem essa percepção, peraí, por que eu estou comendo bolo se o meu corpo, se eu estou precisando de água? Então, o interessante é respeitar seu corpo. Vai lá, tome água. Às vezes, depois que você toma água, você nem tem mais a sensação de fome. Ah, tudo bem, daqui a pouco eu como. Não precisa comer agora. Daqui a pouco eu como o bolo. Olha que legal. Olha que percepção legal. E por último, desses 4 A's, tá, que a Flávia Mariana vai falar, o último A é a autorresponsabilidade. Ou seja, é nós assumirmos as responsabilidades por aquilo que nós fazemos. Assumir mesmo o controle. Porque, como eu falei, a criança ela está na dependência. Se a criança faz alguma coisa errada, não é com ela. Mandaram ela fazer. Né? A criança está quase no papel de vítima. Né? E o papel de vítima é muito interessante, porque o papel de vítima não tem responsabilidade. O papel de vítima é aquele papel que está cobrando. A vítima é aquela pessoa que cobra. Está sempre cobrando. Sempre cobrando. E assim a criancinha se coloca no papel de vítima. Né? Eu não recebi o suficiente. O presente do meu irmão foi melhor do que o meu. Né? Eu não tive aquilo que eu queria. Né? Esse é o papel da vítima. E enquanto a gente está no papel da vítima, isso significa que o poder, o controle, a responsabilidade da nossa vida está na mão dos outros. Né? Quando a gente está no papel da vítima, a responsabilidade pela nossa felicidade é do outro e não nossa. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Nunca foi. Você só é inteiramente feliz quando você assume de volta o seu poder. Assume de volta a sua responsabilidade. Certo? Tudo bem aí? Tá. Então, pessoal, eu estou aceitando feedbacks, sugestões para outros encontros. Tá legal? Para a gente conversar mais. Espero que esse conteúdo, né, que foi trazido aqui tenha sido interessante para vocês. Esse dia atrás eu recebi um depoimento muito legal, dizendo que aquilo que nós conversamos aqui serviu assim, né, como um insight muito grande na vida da pessoa. Isso me deixou feliz, né? Porque aqui na verdade é um bate-papo. Nós estamos conversando. Na verdade, assim, não é um bate-papo porque vocês não estão respondendo. Mas é um bate-papo no sentido que nós estamos falando de maneira assim trivial, tranquila, né? Sem nenhuma pretensão de determinar verdades absolutas. A gente está conversando, pontuando alguns aspectos que eu acho interessante, mas sob a sugestão que vocês nos dão. Então, todos os temas das lives anteriores foram sugestões que vocês nos trouxeram para a gente fazer comentários sobre isso e como aqui. Não dá para a gente esgotar todo o conteúdo numa live assim, mas dá para a gente apimentar, isso que é legal. Eu costumo dizer, e não é frase minha, estou repetindo, é aquela velha história. Não são as respostas que movem o mundo. O que move o mundo são as perguntas. Então, se essas palavras que nós dissemos aqui, elas puderem, de um modo ou de outro, fazerem você
pensar, olhar diferente, já valeu a pena. Já valeu a pena. Por último, para a gente finalizar essa live, vou contar uma historinha muito interessante, para vocês perceberem como é que a cabeça das crianças funciona e como a gente funciona pela cabeça das crianças. A gente tem cara de adulto aqui, né? Mas tem muita criança aqui ainda gritando. E se vocês olharem bem, dentro de vocês também tem muita criancinha ainda chorando. Então, certa vez, dois meninos estavam brincando né, no parquinho e um perguntou para o outro: o que seu pai faz? Ah, meu pai é médico, é dono, trabalha no hospital lá, salva vidas. Eu, nossa, que legal, médico, muito bem. Né? Aí o outro perguntou: e o seu? O que seu pai faz? Ah, meu pai é sorveteiro, ele faz sorvete, picolé, essas coisas. Aí toda noite ele leva um sorvete para mim. Aí o outro olhou assim com aquele olhão, né? Ah, puxa, que legal. Ah, vou pedir pro meu pai conversar com você. Quem sabe ele consegue um emprego com seu pai. A criança obedece essa lógica. Assim, né? A criança, como eu falei, a criança não tem preconceito. A criança não tem medo. A criança não tem essas coisas que vão sendo agregadas. Os adultos vão passando isso. Tá bom? Bom, agradeço então a todos pela compreensão, agradeço, né, por essa disponibilidade, por estar aqui me ouvindo. Esse vídeo depois vai ficar no YouTube. Eu vou pedir para vocês, né, para quem ainda não for, vá lá no meu canal, inscreva-se, dê um like, porque é importante para a gente, né, promover a cada vez mais pessoas. Tá? Eu estou conversando com algumas pessoas também para a gente poder trazer aqui, né, para a gente poder apimentar mais essas questões. Mas eu aguardo para vocês, já tem uma lista, logicamente, de temas futuros, mas vocês podem mandar perguntas, sugestões, comentários e também sugestões de temas. Quero saber por que isso acontece comigo, o que está acontecendo, aonde que eu vou, onde que eu não vou, o que eu faço, o que eu não faço. Essas coisas assim que atormentam a nossa cabeça. E eu vou sempre trazer o conteúdo à luz da constelação. Tá? E a gente faz também, é interessante para vocês, a gente faz também aulas sobre constelação. Aí é a aula mesmo, onde todo mundo participa, todo mundo aparece, tá? A gente faz pelo Zoom ou pelo Meet, aulas mesmo de constelação. Então, eu dou o conteúdo e a gente vai trocando ideias, perguntas ao vivo e a coisa. Também existe esse projeto em andamento, já está acontecendo, tá? Muitas pessoas já pediram e eu estou fazendo isso. Então, a gente reúne em grupo de algumas pessoas e a gente vai fazendo constelação. Aulas de constelação, tá certo? Então, muito obrigada, boa noite a todos vocês, tá? Um grande abraço e luz no coração. Tchau, pessoal.